Pronto, melhor assim. Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, então, vamos lá. Filme Uma Batalha de Cada Vez? Uma batalha após a outra, tá, beleza. Filme que ganhou o Oscar, filme ganhou vários Oscars, na verdade, né? E beleza, lançou no cinema, fui assistir. Primeira parte desse vídeo vai ser eu contando os detalhes que eu gostei, que eu não gostei do filme, mas sem spoiler. E quando chegar numa parte eu vou avisar, ó, tem spoiler. Então vamos lá. Sinopse do filme. O filme passa nos dias atuais, Estados Unidos. Algumas partes passam nos Estados Unidos, outras no México. Tem muita interação entre pessoas que são americanas, mexicanos e nesse meio tempo tanto mexicanos quanto estadunidenses que são brancos e negros e tal, porque o filme ele fala justamente por causa de uma revolução de, de raça, entendeu? Tem muito racismo nos Estados Unidos e tal, e naquele universo que foi criado é uma revolução justamente por causa disso. Então o filme vai contar a história de um casal que é dessa revolução, e os pontos que eu achei muito legal do diretor foi que ele conseguiu contextualizar muito bem sobre essa questão da revolução, do racismo, entendeu? Mas um ponto que eu achei bom, mas que eu achei que não foi tão reforçado, porque quase, sei lá, foram o quê? Foram 2 horas e 40 de filme, alguma coisa assim. Eles focaram muito bem, quando eu falo eles, tô falando toda a produção do cinema, focaram muito bem em gravar cenas de carro que mostrava a paisagem, a estrada, o asfalto, os momentos de contemplação, ou seja, os momentos que não estavam tendo diálogos. Os diálogos também são muito bons, mas por causa de um filme de revolução, de contextualização, de, querendo ou não, um mundo utópico, eu acho que faltou mais clareza em, por exemplo, mostrar o racismo, mostrar como que funcionava a revolução, porque uma coisa que eu acho que faltou é, por exemplo, ter uma base dos revolucionários, entendeu? Que uma parte lá do filme vai ter alguns, mas eu acho que o final, por mais que eles estivessem separados e tal, eu acho que no contexto final, não no final do filme, mas um todo sobre o filme, eu achei que faltou isso daí. Mas, agora partindo pro spoiler, né? Cara, o que eu não achei legal é que no começo do filme tem muito apelo sexual, justamente por causa da personagem em si, que é a mãe da... A mãe da filha do Leonardo DiCaprio, que eu esqueci, Bob. Bob, a esposa do Bob, melhor assim. Então, uma coisa que eu não gostei foi isso, na parte de spoiler. E o final eu achei, sabe, o final pra quem quer spoiler, no caso, foi o seguinte. É, eles, enquanto revolução, enquanto um grupo de revolucionários, eles não se reuniam, sabe? O que antigamente, na época que o Bob, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, na parte que o Bob, na época dele, ele e a esposa dele, antes de terem a filha, participavam como revolucionários, assaltar banco ou assaltar pessoas, de forma que eles conseguissem o dinheiro para a revolução, entendeu? Conseguir armamento, conseguir suprimento. Era essa forma que eles atuavam. Agora, por outro lado, na parte da filha do Bob, que é justamente o final do filme. Não é mais uma revolução que busca assaltar ou fazer mal para os outros, mas é uma revolução que busca fazer manifestações. Só que o problema é, 2 horas e 40 de filme, desculpa, mas não tinha história suficiente. Então, se for dar o meu veredito do que eu acho do filme, cara, é pra um filme que venceu o Oscar. Eu não assisti Pecadores, mas eu tenho certeza que Pecadores foi muito melhor. Certeza, certeza. Então, nossa, a câmera aqui tá ficando ruim aqui em mim. Mas é isso, entendeu? Pra um filme de Oscar, eu esperava mais ou menos uma nota de 8,5 para 9. Agora, a nota do filme pra mim é 7, 7,5, entendeu? Passou um pouco da média porque uma coisa que eu avalio tanto quanto uma produção de filme, tipo, se a atuação tá boa, se a câmera, nossa, a forma como ela é gravada e tal, isso daí é bom, sim, a produção do filme é boa, mas a conexão entre quem tá assistindo o filme pros atores tem que existir, entendeu? Então eu acho que enquanto qualidade o filme é muito bom. Mas a história eu achei muito desinteressante e eu tive que ficar lá e assistir 2 horas e 40 de filme, porque eu paguei ingresso, né? Então é isso. A luz aqui tá acabando, mas enfim, minha opinião é essa. Vale a pena assistir? Cara, só se você gostar muito de cinema. E eu que gosto muito, assisti, mas não assistiria de novo. Tipo, tá entre os filmes que eu vou colocar lá no Letterboxd. Que tem o meu like? Tem. Mas por outro lado, eu achei o filme do Oppenheimer que explicou muito melhor a revolução comunista no filme, né? Do que o filme Uma Batalha Após a Outra. E é isso, tá acabando a minha luz aqui. E é isso, pessoal. Foi isso que eu achei do filme. E é isso aí. Um ponto que eu esqueci, mas que é muito válido, é que, por exemplo, é uma revolução racial. Ou seja, os revolucionários eram tanto brancos quanto negros, mas que eles tentavam enfrentar esse racismo que existia nos Estados Unidos do filme, né?
E uma coisa que eu achei interessante é que não importa o lado que você escolhia, não tinha tipo um mocinho e um vilão, entendeu? Eram pessoas que estavam buscando interesses. Uns interesses que, por um lado, eram bons, que, pô, óbvio, né? Racismo é errado. Só que a forma como eles estavam fazendo isso, assaltando bancos e tal, extorquindo, matando pessoas. Inclusive, a personagem até então principal no começo do filme, que é a esposa do Bob, ela sendo negra, matou uma outra pessoa que era negra, entendeu? Então, poxa, você tá defendendo a pessoa tava desarmada e, entendeu? É como se ela estivesse sendo hipócrita na causa que ela defende. Isso eu achei muito legal. E é esse ponto que eu queria falar. É isso aí. Tentar tirar alguma reflexão cristã sobre esse filme. 2 horas e 40, meu Deus. Uma coisa que eu achei interessante no filme, de uma perspectiva cristã, é a relação do pai com a filha. No início, o pai não contava sobre o passado da mãe e tal. É, só falou que, poxa, ela era uma heroína, tal, ela para a revolução, nossa, fez muito bem. Só que a realidade é que muitos amigos do Bob, né, morreram justamente porque a esposa dele entregou várias pessoas. Ele não, né? Mas a esposa dele entregou várias pessoas, as pessoas morreram. Foi mostrado no filme esses amigos deles que tinham codinomes e tal e morreram. Então ela traiu os amigos dele, mas mesmo assim, o Bob, né, falando pra filha, não, sua mãe é uma heroína e tal. E o que depois a filha acaba descobrindo que é mentira, né? E a relação deles no começo, a menina não chama nem ele de pai. E quando chega no final, que basicamente o resumo do filme, por mais que seja uma revolução racial, o filme é como se fosse uma missão impossível. Um pai buscando a filha, tentando resgatar a filha, e é isso, entendeu? Então ele faz de tudo, roda os Estados Unidos inteiro pra procurar achar a filha. No final, eles estão mais unidos e acaba que ela reconheceu o pai dela como pai quando ele contou a verdade pra ela. E acima de tudo, quando ela conheceu, na verdade, o passado, tanto dele quanto da mãe. E, cara, o que você pode tirar de reflexão cristã sobre isso, entendeu? Acho que sobre a relação do pai com a filha, é que, cara, no filme, o maior spoiler é que ela não é filha do Bob, entendeu? Eu não vou dar o spoiler do porquê, porque daí é justamente o cerne do filme. Mas, mesmo eles não tendo esse contato de sangue, ele criou ela, ele tratou ela como filha, como ele achava que era. E, sabe, quantas pessoas nós temos próximas da gente, pessoas que não são do nosso sangue, mas que a própria Bíblia fala, amigos mais chegados do que irmãos, e a aliança que é maior do que a aliança de sangue, é a aliança de espírito. Somos irmãos em Cristo, somos unidos pelo Espírito Santo, entendeu? Então, tem pessoas, irmãos meus da igreja que eu considero família, entendeu? E que, sabe, estão comigo, me ajudaram na minha caminhada cristã e tal. E da mesma forma como aquele pai resgatou a filha passando por cima de tudo e de todos, tem pessoas, entendeu, que desde o início da minha caminhada cristã até aqui, vem me ajudando, ajudando minha família, estando em oração pela gente, estando junto da gente mesmo, sabe, como família. E se eu não tivesse na igreja, se eu não tivesse nessa ou outra igreja, eu nunca teria conhecido essas pessoas. E as pessoas não são nem da minha família, não são nem do meu sangue, não são meus parentes, tios, primas, e são unidos com a gente. E outra coisa que eu acho muito interessante no filme é a questão de eles tentarem resolver um problema do mundo, é, sabe, usando as mesmas armas do inimigo, entendeu? E Jesus fala o contrário. Jesus, quando, no caso do Espírito Santo, quando inspira Paulo a escrever Romanos, ele fala para nós não pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem. Que quando nós fazemos isso, nossos inimigos, eles ficam com brasas na cabeça pensando, nossa, essa pessoa tá me tratando bem e eu trato ela mal, sabe? Jesus falou, quando você tomar um tapa vira outra face. Jesus, em frente a Pilatos, ele tinha todos os argumentos para mostrar que ele era inocente, mas Jesus não tentou provar isso, sabe? Então, a forma como a gente melhora esse mundo, apesar de Jesus falar que o mundo jaz no maligno, que no mundo nós teríamos aflições, que a salvação que tem para esse mundo não está nele, mas está fora dele, que é Jesus, é, a forma de mudar realmente o mundo é apontar para Cristo, é apontar para ele e falar, ele vai resolver isso tudo, ele já resolveu e nós só estamos esperando o momento que ele, para ele voltar e restaurar tudo como era antes, na verdade até melhor. Então, sabe, busque a Deus enquanto é possível. Eu tô gravando esse vídeo, sabe, pra resumir, né? Mas pra mim, pra eu lembrar do filme e tal, pra eu não ficar toda hora tendo que escrever, eu acho que palavras ditas em vídeo passam muito mais verdade do que digitadas. E é isso.